Oi, minhas lindas! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula desse nosso quarto módulo. E hoje nós vamos falar sobre as alterações emocionais e a insônia, né? Então a gente vai abordar sobre ansiedade, depressão, irritabilidade, insônia, tanto a dificuldade em pegar no sono, como manter um sono, né? Muitas vezes tem aquele sono todo pingado, e também sobre a indisposição e o cansaço do outro dia, justamente por uma noite de sono mal dormido. Então vamos lá! Bom, vocês já devem saber que a raiz, né, desses sintomas também acontece por uma queda daqueles 3 hormônios que vocês já estão bem familiarizados: testosterona, estrogênio e progesterona. Além dessa queda hormonal que acontece ali por volta dos 35 anos de idade, também tem a queda dos neurotransmissores serotonina, dopamina, ocitocina e endorfina, responsáveis pela sensação de prazer, bem-estar e felicidade. Então, a origem desses sintomas que eu acabei de mencionar, dessas alterações emocionais e da insônia, também acontece justamente por essa queda hormonal e de neurotransmissores, além de ter um estilo de vida errado, né? Dormir muito tarde, acordar muito tarde, não ter uma boa alimentação, estresse, né? Então é importante vocês aplicarem, estar fazendo ali os 5 mandamentos da mulher que está na menopausa, assim como a gente falou no módulo anterior, no nosso terceiro módulo, que é a ingestão de água, o controle emocional, uma qualidade boa de sono, praticar atividade física e, claro, a alimentação. E a alimentação, nesse caso, tem que ser composta por alimentos saudáveis. Hoje a gente vai falar principalmente dos alimentos que vão estar ali auxiliando nesse aumento, né, nessa recuperação dos neurotransmissores e, claro, voltada para o seu objetivo, dependendo do seu biotipo. Então, primeiramente, vamos falar sobre o ciclo circadiano, certo? O ciclo circadiano, o que acontece? Ele envolve, né, ao longo do nosso dia, tanto no período do dia como no período da noite, a produção adequada desses hormônios e neurotransmissores. Então, por exemplo, no período da manhã, tem ali um aumento da produção de cortisol, né? E essa produção de cortisol, ela é essencial para a produção da serotonina e dopamina, principalmente ali no período da tarde. E quando tem esses momentos de ansiedade, depressão, ou você ficar mais deprimido, ou até mesmo compulsão alimentar, principalmente por comer carboidratos ali no final do dia, isso acontece justamente porque era para estar em bons níveis, né, em níveis satisfatórios, tanto a serotonina como a dopamina, mas porventura de não ter produzido muito bem o cortisol, não teve uma boa produção de serotonina, então tem uma queda desses neurotransmissores no período da tarde, dificultando a produção de melatonina no período da noite, então deixando ali um sono dificultando a entrada do sono ou deixando um sono não tão reparador, um sono que você acorda muitas vezes à noite, né? Tem aquele sono pingado e sente que não descansou, né, como deveria, acorda cansada, mesmo às vezes tendo dormindo ali aquelas 8 horas de sono recomendado. Então, primeiramente, a gente vai falar da ansiedade, depressão e também a irritabilidade, né, que está ali relacionado principalmente à queda dos neurotransmissores serotonina e dopamina. Bom, eu tenho sempre essa análise, né, essa comparação de dizer que mulheres que estão muito com a cabeça no passado, então pensam coisas que já aconteceram, né, tanto coisas boas como coisas ruins, tem uma tendência a ter mais depressão, porque justamente fica com a cabeça mais numa coisa que já aconteceu. E mulheres que são mais ansiosas é com a cabeça mais no futuro, tanto coisas boas que estão para acontecer ou coisas que nem vão acontecer, mas fica ali martelando. E o problema, né, ou a grande questão de você ficar com a cabeça no passado ou ficar com a cabeça no futuro é que você esquece de ficar com a cabeça no presente, no momento de agora, no hoje, né, no que você está vivendo hoje, porque afinal o que já passou já foi, né, e o que é o futuro só Deus sabe. Então, uma técnica muito simples de você voltar a sua consciência para o presente é respirar.
certo? Então uma dica, né, muito simples para você começar ali prestar atenção no momento que você se sente mais ansiosa ou mais deprimida, comece a prestar atenção na sua respiração. Provavelmente a sua respiração está mais curta, né? E o tempo que você inspira é mais longo do que o tempo que você expira. Então você puxa mais o ar em um tempo mais longo e solta mais rapidamente. Então ali há uma hiperventilação, dificultando a oxigenação sanguínea, né? E levar principalmente o oxigênio para o seu cérebro para que você consiga ativar ali o seu sistema nervoso, deixando você menos ansiosa. Então, essa técnica de respiração consiste, né, em você inspirar, puxar o ar e você conta quanto tempo você levou para inspirar esse ar e você solta no dobro do tempo. Então, por exemplo, tá? Eu vou fazer aqui só um exemplo para vocês entenderem como que funciona. Então, eu vou inspirar, puxar o ar. Então, vamos dizer que deu 2 tempos e nesses 2 tempos que eu inspirei, eu vou soltar em 4. Certo? Vamos contar que deu 4 tempos aqui, certo? Então, novamente. E aí, sempre quando você se sentir ansiosa ou depressiva ou deprimida, né, naqueles momentos que você sente que você não tá bem, faz essa técnica da respiração e muitas vezes você pode estar utilizando um óleo essencial, por exemplo, um óleo de lavanda, que eu já vou falar para vocês dos benefícios desse óleo, também para diminuir ali a sua ansiedade ou, né, esses sintomas de depressão. Bom, o que é muito importante a gente saber, né, sobre esses alimentos que são fontes tanto de triptofano como fonte de glutationa, responsáveis por aumentar tanto a dopamina, que é o hormônio, neurotransmissor, do prazer, né, como a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade e do bem-estar. Bom, são aminoácidos essenciais, né? Esses 2 nomezinhos são aminoácidos que são derivados de proteína e são essenciais. Por que é essencial, Gil? Quer dizer que o seu corpo não produz. Então, a única forma de você ter ali essa produção de serotonina, essa produção de dopamina, né? Claro, de uma forma que seja para suprir as suas necessidades, você precisa ingerir através da alimentação. Então não tem outra forma senão através de consumir alimentos fontes de triptofano e fontes de glutationa, que eu já vou falar quais são esses alimentos para vocês. E essa serotonina, ela é a matéria-prima para a formação de um hormônio chamado melatonina, que muitas de vocês talvez já tenham ouvido falar sobre esse hormônio, que é o hormônio do sono e também o hormônio mais antioxidante, anti-inflamatório que o nosso corpo produz, né? Então isso é muito importante tanto para deixar vocês mais jovens, evitar o envelhecimento da sua célula, diminuir possíveis inflamações do seu organismo, certo? E para a produção de melatonina, ela é feita no nosso intestino, ali no nosso intestino delgado. Então precisa ter um bom funcionamento do seu intestino. Então mulheres que têm ali constipação intestinal, dificuldade de ir no banheiro, provavelmente tem uma baixa produção de serotonina, né? Então são mulheres ou mais ansiosas ou mais deprimidas, né? Mais estressadas, mais irritadas, e justamente vem ali o nome enfesada, né? Dessa palavra enfesada, justamente mulheres que são mais irritadas, justamente porque o intestino não funciona bem. E quando o intestino não funciona bem, né? Fica ali reabsorvendo todas as toxinas daquele bolo fecal, que no caso é para ser eliminado, mas como não está funcionando bem o intestino, acaba não sendo eliminado da forma certa, e isso acontece um processo inflamatório no seu organismo, dificultando também a produção dessa serotonina tão importante, né, para nossa sensação de prazer, felicidade e bem-estar. Bom, existem os alimentos que são fontes de triptofano responsáveis pela produção de serotonina, e também após a produção de serotonina tem ali vitaminas, nutrientes e enzimas digestivas que fazem a hidrólise dessa serotonina em 5-HTP, que é o 5-hidróxido de triptofano, que esse vai ser ali o responsável por
mandar a resposta de prazer através do nervo vago, de mandar a resposta de prazer, de felicidade e bem-estar para o cérebro, e lá no seu cérebro que os neurônios, né, através da fenda sináptica, que vão fazer essa resposta, né, que vão levar, no caso, essa resposta, essa mensagem de prazer e de felicidade. Então, só para vocês terem um exemplo, né, pessoas, por exemplo, que tomam ali remédios ansiolíticos ou antidepressivos, esse é o objetivo desse medicamento, que é manter a serotonina mais tempo ali circulando entre essa fenda sináptica, entre a mensagem desses neurônios. Só que não adianta, mulheres, só tomar um remédio ansiolítico, antidepressivo, se vocês não estão consumindo alimentos que vão aumentar de fato essa serotonina, ou se o intestino de vocês não está funcionando realmente da forma certa. E vocês sabem que os medicamentos, eles, né, vão ali mais ou menos melhorar o seu problema, mas eles causam vários outros efeitos indesejáveis, efeitos colaterais, como piorando muitas vezes a constipação, dando queda do libido, né, queda de cabelo, né, deixando muitas vezes você até mais irritada do que resolvendo o seu problema de ansiedade, irritabilidade e depressão, certo? Então, realmente a melhor forma de vocês, né, tratarem esse sintoma é indo ali na causa do problema, identificando justamente agora que vocês já sabem tanto da queda hormonal como da queda de neurotransmissores, então é fazer o uso principalmente dos alimentos que vão ser fonte de triptofano, desse aminoácido essencial que não tem outra forma de aumentar a não ser através dos alimentos que contém. E quais são esses alimentos? Banana, tanto a banana como a biomassa de banana verde, ovos, aveia, o chocolate 70% cacau ou cacau em pó, né? O cacau em pó que você consegue comprar tanto em mercados ou em lojas de produtos naturais, abacate, castanha de caju, amendoim, amêndoas, kiwi, abacaxi, grão de bico, feijão, arroz integral, mel e peixes, atum, salmão, sardinha. Então vocês conseguem ver a quantidade de alimentos que realmente possui esse aminoácido e não é difícil incluir na sua alimentação. Então, qual que é o momento mais adequado, né, de estar incluindo principalmente essas fontes alimentares? No seu período da tarde, onde já se sabe que há essa queda desses neurotransmissores, então ali seria principalmente o momento mais adequado de vocês estarem consumindo tanto esses alimentos, como incluir receitas que contenham pelo menos um desses alimentos, certo? Existe também, claro, além da alimentação, existem formas de vocês estarem melhorando ainda mais, né, esse sintoma. A gente pode fazer o uso de óleos essenciais, principalmente óleo de lavanda. Ele ajuda no relaxamento, diminui a ansiedade, também melhora a qualidade do sono, então ele é indicado tanto para ansiedade, depressão, como também para insônia. E também tem um óleo essencial de capim, limão e alecrim, que melhora tanto a memória, melhora o foco, né? Diminui também a ansiedade e diminui também a pressão arterial. Então, qual que é a forma de vocês estarem consumindo um desses 3 óleos, ou até de fazer uma combinação, um blend que a gente fala, né, de pelo menos 2 desses 3 óleos de lavanda, capim, limão e alecrim. Vocês podem pegar uma gotinha, né, do óleo essencial, esfregar assim a sua mão e inalar justamente da forma que eu ensinei, que acabei de ensinar vocês, fazer aquele processo de inspiração e expiração, sempre lembrando de expirar no dobro do tempo que você inspirou. Então, coloca aqui uma gotinha, esfrega e faz essas longas respirações, principalmente nos momentos que você mais se sentir ansiosa, deprimida, estressada ou tá ali com a respiração muito curta. Outra alternativa é você colocar nos difusores, tanto num difusor de tomada, que é aquele que você pluga ali na parede, ou naqueles difusores que você coloca a água e vai ali saindo o aroma, deixando ali todo o seu ambiente, né, mais relaxado, mais tranquilo. Então você pode estar fazendo uso dos óleos essenciais e também dos chás, certo?
Vale novamente lembrar, né, colocando sempre ali nessa consideração que os chás, eles demoram de 2 a 4 horas para fazer o efeito deles, né, o efeito calmante, o efeito de melhorar o foco, melhorar a concentração, né, indiferente do efeito que você esteja querendo desejar. Então é muito importante você consumir esse chá pelo menos 2 horas do momento que você comumente se sente mais ansiosa ou mais deprimida ou mais irritada. Então, por exemplo, eu sei que dali pelas 3, 4 horas da tarde eu começo a ficar mais ansiosa, eu começo a beliscar, eu começo a procurar carboidrato, eu começo, né, a ficar impaciente. Então, uma ótima alternativa é você consumir ali por volta da 1 a 2 horas da tarde um chá para deixar você mais calma. Então a gente vai fazer na nossa parte prática, né, dessa aula de hoje 2 chás, na verdade 3 chás, 2 chás para ansiedade e um chá para melhorar a sua insônia. E as ervas que a gente vai estar utilizando, as mais indicadas para melhorar tanto os seus sintomas de ansiedade, depressão, né, irritabilidade, também diminuir a vontade de comer doce, é o maracujá, camomila, capim-limão. Quando eu falo maracujá, não é a fruta, certo? É a passiflora incarnata ou a lata, que são ali as folhas, né, do maracujá. Então é o maracujá, camomila, capim-limão, a melissa, também chamada em muitas cidades como erva cidreira, certo? Aquela folha comprida, não, desculpa, a melissa é aquela folha, é uma folha, né? E o capim-limão, que é aquela folha mais comprida. A pifáfia, que é o ginseng brasileiro, provavelmente vocês vão achar ele através de raiz ou em pó, né, triturado, que a raiz, se você achar, você faz um chá em cocção, lembrando tudo que for raiz, cascas, né, ou rizomas, tem que passar pela cocção e posteriormente pela infusão, e tudo que for folha ou flores é só apenas a infusão. Então, voltando aqui, tem a pifáfia, que é o ginseng brasileiro, que você vai achar em pó ou o rizoma dele, a grinfônia e também a lavanda ou alfazema, né, dependendo também da cidade que você mora, você pode achar por esses 2 nomes, certo? Falando também agora de suplementos que vão melhorar os seus sintomas de ansiedade, depressão, irritabilidade, entra novamente o óleo de linhaça, prímula, borragem e vitamina E, certo? O consumo é 2 vezes ao dia. Eu já falei sobre a importância do consumo desse óleo, principalmente, eu falei ali quando a gente falou dos 5 mandamentos da mulher da menopausa, né, que é importante consumir uma dose no meio-dia, uma dose no jantar. E eu também vou reforçar novamente a importância do consumo, né, desse suplemento no nosso 5º módulo, quando a gente vai falar dos suplementos essenciais para a mulher na menopausa. E é muito importante que você ache por esse óleo de uma boa qualidade, uma boa procedência. Ele vai melhorar tanto a sua ansiedade, irritabilidade, sintomas pré-menstruais, né, conhecido como TPM, a tensão pré-menstrual. Melhora tanto a hidratação da pele, como cabelo, unhas, e também faz o equilíbrio hormonal, justamente por manter ali, principalmente em níveis satisfatórios, o estrogênio, a progesterona e também a testosterona, certo? E aqui eu quero também trazer, como vocês estão vendo, lembrando que esses suplementos que vocês estão vendo aqui na tela, né, nós fazemos a sugestão que você solicite ele, porque ele é um manipulado, né, feito em farmácias de manipulação, farmácias magistrais, então você precisa fazer a sua solicitação através do nosso número de suporte para que eu consiga carimbar e assinar e você consiga fazer ali na sua cidade. Então aqui você consegue ver 3 exemplos de suplementos manipulados que podem ser incluídos ao longo do seu dia, caso você fazendo a alimentação com esses alimentos que vão melhorar a sua serotonina e dopamina, tá utilizando o óleo essencial, tá fazendo uso do chás, mas mesmo assim, né, já utiliza o óleo de linhaça, prímula e borragem, mas mesmo assim ainda se sente ansiosa, ainda se sente depressiva ou muita irritabilidade, você pode fazer o uso desses suplementos. O primeiro, como vocês podem ver, é para reduzir a vontade de comer doce. Ele é feito com passiflora, que é o maracujá também,
e o cromo GTF, que ele vai diminuir ali a sua percepção, né, das suas papilas gustativas, vai diminuir a percepção do doce, então deixando você com menos vontade de comer doce, né, ou a quantidade de doce que você consumir já vai ser o suficiente para matar essa vontade. O segundo suplemento é para reduzir principalmente a ansiedade, ele também é feito com a passiflora, que é o maracujá, e o 5-HTP, que ali é realmente o triptofano, né, o 5-hidróxido de triptofano. Então eu só ressalto a importância de vocês procurarem por um laboratório que faça em cápsulas gastroresistentes, porque lembrando que a serotonina ela é feita no intestino. Então se você não consumir esse suplemento dentro de uma cápsula que for gastroresistente, que vai passar ali intacta pelo seu estômago, ela não vai ter o efeito desejado, certo? Então vocês têm a opção de fazer em cápsulas gastroresistentes ou fazer em pastilhas sublinguais, que aí também vai ter um efeito mais rápido, né? Sem passar pelo seu estômago, podendo ali abrir dentro do estômago e não tendo o efeito desejado. E o último, ele é feito também com 5-hidróxido de triptofano, e ali vem mais 2 adaptógenos. O que é o adaptógeno? Ele vai melhorar a sua condição de estresse, ansiedade, depressão, indiferente do momento do dia que você esteja, tá? Ele é feito com crocus sativos e a rhodiola rósea, então você consome nos momentos comumente que você mais tem ali depressão, né, que você mais sente deprimida, ou no momento que você sentir indiferente do momento do dia, podendo ser de manhã, à tarde ou à noite, certo? Então agora vamos falar sobre a insônia. Então agora vamos falar sobre a insônia, a dificuldade em pegar no sono, ou um sono pingado ali, acorda várias vezes à noite, aquele sono leve que você não consegue dar continuidade ali das 6 a 8 horas recomendadas de um sono, porque não adianta dormir em quantidade, né, se a qualidade dele não estiver sendo satisfatória. Então, voltando ali novamente aquele nosso ciclo circadiano, né? Tanto a produção de cortisol pela manhã é essencial para a produção de serotonina e dopamina no meio da tarde, e a serotonina e dopamina é essencial para a produção de melatonina, sendo que ela já começa a produzir logo ali no final do dia, 5 horas da tarde, né? Estando em maior quantidade às 9 horas da noite, e o seu pico acontece às 2 horas da manhã. Então, se você for dormir ali após a meia-noite, provavelmente você não vai ter um sono reparador, não vai ter a produção de GH, que também é um hormônio essencial para absorção de colágeno, absorção de vitamina D, né, para você conseguir fazer um ganho de massa muscular, uma perda de gordura, fazer a metabolização adequada das vitaminas e dos nutrientes que você fez a ingestão através dos alimentos ao longo do dia. Então fica tudo nessa cascata ali de produção hormonal e de neurotransmissores, começa a ficar toda embaralhada, certo? Então, como vocês já sabem, a melatonina é o hormônio mais antioxidante, anti-inflamatório que o nosso corpo produz. Então vocês podem às vezes até pensar, bom, então é simples, vou tomar melatonina. Só que o consumo da melatonina, ele não é tão efetivo assim, tão antioxidante assim, como se fosse o nosso próprio corpo produzir esse hormônio, certo? E ele faz o controle também, né? Essa melatonina faz o controle dessas nossas emoções, justamente porque essa cascata ali precisa produzir melatonina, GH, cortisol, serotonina. Então, quando tudo está funcionando da forma boa, da forma que precisa funcionar, tudo flui muito melhor. Então eu quero passar aqui para vocês o ritual do sono, certo? Esse ritual do sono, ele é muito simples de ser feito, é interessante que você comece a fazer ali por volta das 8 horas da noite, tá? E ele começa já ali após o seu meio-dia. Então, se você é uma mulher que sofre muito com dificuldade em pegar no sono, que sofre muito, tem a dificuldade em manter o seu sono, acorda muitas vezes à noite com qualquer barulhinho ou acorda para fazer xixi, é interessante que você não consuma mais de 2 xícaras de bebidas estimulantes ao seu dia.
café energético, chás como, por exemplo, guaraná, né? O chá verde, chá preto, chá branco, o Ilex paraguariensis, que é a erva mate, então até mulheres que são do sul do Brasil, que fazem uso do chimarrão, tem que ter um pouco de cuidado do consumo dessas substâncias estimulantes e não passar das 5 horas da tarde. Então até as 5 horas da tarde pode-se fazer o uso. Até se você for muito, né, se você tem muita dificuldade para pegar no sono, eu indicaria até no máximo 2 horas da tarde, tá? Então evitar consumir mais de 2 xícaras de café, evitar o consumo excessivo dessas outras bebidas estimulantes que tem cafeína, uma quantidade obviamente menor em comparação ao café, mas também tem que fazer o cuidado. Então, a partir das 8 horas da noite, comece a diminuir as luzes da sua casa, né? Você sabe que existem as luzes amarelas e as luzes brancas, né? E hoje já existem as luzes amarelas de economia, né? Que economizam mais energia. Então troque algumas luzes da sua casa ou todas as luzes, ou deixe luzes, por exemplo, de um abajur ou de um banheiro que fica com uma porta entreaberta, mas comece a deixar o seu ambiente da sua casa mais escuro e com poucas luzes, e essas poucas luzes de preferência amarelas, certo? Porque a nossa retina do olho, que é responsável ali por captar a luz, ela que também vai ser responsável pela produção ou não produção de melatonina. Então, mesmo de olho fechado, se você está em um ambiente mais iluminado, também não vai ter a mesma produção de melatonina se você está num ambiente totalmente escuro, certo? Então, a partir das 8 horas da noite, comece a diminuir as luzes da sua casa. Vá para a cama antes da meia-noite, certo? Se deite ali pelo menos 1 hora e meia antes do seu horário habitual de dormir ou do seu novo horário de dormir, que seja ele ali 10 horas da noite, 11 horas da noite ou até mais cedo. Lembre-se de fazer o uso dos chás, né? Os chás, eles têm que ser consumidos 2 horas antes do seu período de sono. Para mulheres que sofrem muito com insônia ou têm um sono mais pingado, podem ser consumidas 2 xícaras de chás ansiolíticos, que eu já vou falar aqui para vocês, junto com chás que são soníferos. Então, 4 horas antes do seu período de dormir e mais outro 2 horas antes do seu período de dormir, faz um chá mais concentrado, né, para também evitar ali com que sua bexiga fique muito cheia e que você tenha necessidade de acordar de madrugada para estar indo no banheiro fazer xixi, tá? Evite mexer no celular, evite assistir televisão, assistir notícias, porque muitas vezes nós ficamos assistindo, né, notícias que hoje a gente sabe que não estamos no momento de notícias muito boas, justamente por momento atual que estamos vivendo, né, em relação à pandemia. E evite também luzes no seu quarto, até mesmo de um abajur, até mesmo aquela luzinha azul, aquela luzinha vermelha do interruptor ali da televisão, né, ou do aparelhos eletrônicos. Essas pequenas luzes também vão dificultar a produção natural ou adequada da melatonina. E a gente pode estar fazendo uso também de óleo de lavanda. O óleo de lavanda você pode pingar algumas gotas no seu travesseiro, na sua cama, algumas gotas dentro do box do seu chuveiro no momento que você for tomar banho, né, colocar dentro de um difusor ou pingar uma gotinha na palma da sua mão e fazer a inalação. Os óleos essenciais, eles ativam um sistema no nosso organismo chamado sistema límbico, né, promovendo aquela sensação desejada, que nesse caso é uma sensação de relaxamento, uma sensação de diminuição da ansiedade. Então, para fazer o chá, para melhorar a qualidade do sono, percebam aqui nas imagens do lado que são os mesmos chás que eu acabei de trazer para vocês, que são os chás indicados para ansiedade, que é o chá de maracujá, né? Lembrando que é a folha do maracujá, camomila, capim-limão, melissa ou erva cidreira, né? Dependendo ali da sua cidade como que você vai achar. A pifáfia, que é o ginseng brasileiro, a grinfônia e a lavanda ou alfazema, mais o uso das ervas que tem um efeito sonífero, que é a valeriana e o mulungu. Só quero ressaltar aqui que o mulungu ele não pode ser consumido mais de 3 dias na semana. Então é interessante você revezar, né? Um dia consome mulungu, outro dia valeriana e assim por diante,
tanto a valeriana como o mulungu são raízes, então elas precisam passar antes por um processo de cocção. Então você precisa ferver antes, né? Ou a valeriana ou o mulungu, que eu já vou ensinar vocês aqui na nossa parte prática a preparar esses chás da forma certa. E posteriormente você adiciona 1 a 2 ervas calmantes e faz a infusão junto com as opções de valeriana ou mulungu que você fez para fazer o seu chá da insônia. Gil, poxa vida, eu já estou consumindo os alimentos que são fonte de serotonina, eu já estou acordando mais cedo, eu estou fazendo tudo ali o que foi recomendado, os óleos essenciais, estou tomando chá para dormir, mas mesmo assim meu sono não tá de qualidade boa, certo? Aí eu sugiro que você faça o manipulado desse fitoterápico, que ele vai ajudar na indução do seu sono, certo? Ele é feito também ali com maracujá, certo? E GABA. O que é esse GABA, Gil? Bom, a gente fala na nutrição que a gente chama o GABA, né? O GABA ele é responsável por induzir a sensação de relaxamento e de sono, e é interessante que você chame o GABA mais cedo possível, né? Então, a partir das 8, 9 horas da noite, você já pode estar fazendo o consumo desse fitoterápico para melhorar a qualidade do seu sono, para induzir o seu sono, caso com óleo essencial, com os alimentos fontes de serotonina e glutationa, né? Consumir ali também um chás, tanto sonífero como calmante, você não esteja vendo resultado com a melhora da qualidade do seu sono. E aí, falando agora sobre a sensação de cansaço e indisposição, né? Ela é uma consequência desse desequilíbrio hormonal, de neurotransmissores, às vezes de você estar no momento estressante, não tá tendo um estilo de vida saudável, como praticar atividade física e tendo uma boa alimentação. Então é claro que você vai acordar cansada, é claro que você vai ficar indisposta ao longo do seu dia, sem falar, né, que esse cansaço, essa indisposição podem ser deficiências de vitaminas, como por exemplo a vitamina D, né, ferro, vitamina B12, que também são responsáveis por promover ali cansaço e indisposição. Mas nesse caso a gente está falando desse cansaço justamente por uma baixa produção de melatonina, né? Pode ser que você esteja dormindo num ambiente mais claro, ou que você esteja produzindo pouca melatonina porque tem uma pouca produção de serotonina. Então, quando há uma pouca produção de melatonina, você não vai ter um sono reparador, então vai acordar com essa sensação de cansaço. Então, por isso que eu deixei o cansaço para o final, porque ele é uma consequência de uma cascata ali de produção hormonal, neurotransmissor e de um estilo de vida errado. Mas se você começar a consumir esses alimentos que eu acabei de falar, fonte de triptofano, né, a banana, que vocês vão ver agora que a gente vai para nossa cozinha, cozinhar várias receitas, várias opções de lanches para vocês incluírem no meio da tarde, fazer o uso do suplemento do óleo de linhaça, prímula, borragem, tá consumindo chás para melhorar a sua ansiedade, né, para melhorar a qualidade do seu sono, tá fazendo o ritual do sono, deixando o seu ambiente mais escuro, com luzes mais amarelas, né, deixar ali todo o seu dia a dia propício para você ficar menos ansiosa, estressada, irritada, deprimida, e também propício para você ter uma boa qualidade do sono. Eu te garanto que no outro dia você vai acordar nova em folha e não vai mais sofrer com a sensação de indisposição e cansaço que provavelmente você esteja sofrendo ao longo do dia, certo? Então, lembrando que as fórmulas que tem aqui a sugestão, que são manipuladas, você precisa chamar a gente no nosso número de suporte para fazer a sua solicitação, para a gente consiga, né, fazer a autorização carimbada, né, e escrita, para que você faça ali na sua farmácia de manipulação da sua cidade e faça o uso também, né, dos chás e dos suplementos indicados tanto nessa aula, e obviamente a gente vai bater, né, mais em cima da tecla desses suplementos também no nosso próximo módulo, quando a gente vai falar dos suplementos essenciais da mulher que está passando pela menopausa. Então agora vamos para a nossa parte prática e colocar ali, né, a mão na massa, aprender tudo que a gente viu aqui na teoria, que a gente consiga colocar através de receitas e lanches saudáveis para que vocês consigam incluir ali ao longo do seu dia, certo? Então até daqui a pouquinho.
Oi, minhas lindas! Agora vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, todos esses alimentos saudáveis, fontes de triptofano, fontes de glutationa, que vão aumentar ali a serotonina, a ocitocina, né? Deixando você mais feliz, com mais prazer na vida, né? Em todas as suas áreas da vida. E agora a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu ali na teoria, né, desses alimentos, fontes de triptofano. Bom, a nossa primeira receita, ela é com certeza uma das minhas receitas preferidas. Olha, eu posso dizer que eu faço quase todo dia essa receita, sabe? Que é a panquequinha de banana. Você pode fazer ela em forma de panqueca, fazer ali na sua frigideira, da forma que eu vou ensinar hoje para vocês. Vocês também podem fazer em bolinhos, né? Colocar para assar, até fazer no micro-ondas, mas essa é a forma que eu mais gosto de fazer. O que você vai precisar para essa receita? Banana, né? Uma banana, eu prefiro a banana prata, né? Mas você pode utilizar, por exemplo, uma banana caturra. Não fica tão saborosa assim com a banana maçã ou com a banana da terra, justamente porque elas não são tão doces como a banana branca, né, a banana prata ou a banana caturra. Então aqui eu estou utilizando a banana, como vocês viram, é uma excelente fonte de triptofano, assim como o ovo, que também possui. A aveia, nessa receita você pode estar utilizando farelo de aveia, aveia em flocos finos, aveia em flocos médios, canela. A canela tem uma ótima função, que é diminuir a velocidade com que os carboidratos da receita ali, né, da preparação que você está consumindo, cheguem de uma maneira mais lenta ali na sua célula, deixando você com a sensação de saciada por mais tempo. Também ajuda ali a diminuir o acúmulo de gordura corporal, então ela é um ótimo alimento para vocês estarem incluindo, principalmente com opções doces, como frutas picadas, a panquequinha de banana, que além de deixar, né, essa receita ainda mais doce, porque a canela também tem esse efeito de dar um aroma adocicado para a receita, tem um ótimo benefício. E eu também vou estar utilizando fermento, eu gosto de estar utilizando fermento de bolo, porque deixa minha panqueca mais fofinha, né, dá uma crescidinha, então eu também fico mais saciada. Aqui eu estou utilizando então uma banana. E vocês percebam, uma banana branca, né? Banana prata, não sei como você chama ali na sua cidade. E ela não é uma banana muito grande, tá? Eu faço assim com um garfinho mesmo. Você também pode utilizar um mixer ou aqueles liquidificadores Ninja, que é o copo mesmo, né? Que também facilita muito. Coloca todos os ingredientes ali, bate rapidinho e tá pronta a massa da sua panquequinha. Ou você pode fazer assim com a mão. Claro que você pode dobrar a sua receita para fazer já para o seu marido, para o seu filho, para o seu neto, né, para sua visita. Um ovo. Aqui eu vou utilizar, deixa eu pegar uma toalhinha. Eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de farelo de aveia. Uma colher pequenininha de café de canela em pó. Se você não gosta de canela, não tem a necessidade de colocar. Muitas pessoas têm até alergia à canela e não sabem. Então é o canela opcional, mas se você vai colocar, além de deixar a sua panqueca ainda mais saborosa, vai ter esse benefício de diminuir a carga glicêmica dessa refeição. E lembrando que o melhor momento de você consumir essa panquequinha é no período da tarde. Ah, Gil, então quer dizer que eu não posso consumir ela pela manhã? Com certeza não, né? Porque é no período da tarde que acontece essa queda ali da serotonina e dopamina, como eu acabei de falar para vocês. Mas se vocês ingerirem em qualquer outro momento do seu dia, também vai estar ajudando na produção. Então, quanto mais, né, melhor. Só é interessante variar. Então, come panqueca, se comeu de manhã, à tarde come uma taça de salada de frutas, como por exemplo com kiwi, banana, abacaxi, que são frutas que também ajudam a aumentar ali a serotonina, então é uma ótima opção. Ó, misturei aqui todos os ingredientes, agora eu vou ligar a minha frigideira, é importante que seja uma frigideira antiaderente,
mas mesmo ela sendo antiaderente, eu gosto de untar um pouquinho. Ah, muito importante, quase esqueci, que eu falei pra vocês que eu gosto de colocar um pouquinho de fermento, ó. É só um pouquinho. Que isso daqui vai deixar a minha panqueca ficar ainda mais fofinha. Mas se você quiser, não tem necessidade, tá? Percebam que eu também tampei, né? Porque quando a gente tampa, pensam que a gente está tentando fazer um forninho aqui dentro, né? Para que ele consiga grelhar embaixo e assar em cima. Claro que depois a gente vai virar a nossa panqueca, mas assim ela vai conseguir ficar mais fofinha justamente pela questão que a gente colocou o fermento. E é muito importante que seja em fogo baixo para não queimar. Então, vou ficar aqui esperando um pouquinho a minha panqueca, né? Quando ela soltar do fundo, a gente consegue virar e eu já mostro o resultado para vocês. E qual é o momento certo de virar a sua panquequinha? Ó, o importante é deixar ali um fogo baixo a médio. E quando você viu que a parte de cima já tá mais sequinha e a parte de baixo, ó, já desgrudou bem, tá na hora de virar, que assim você vai ver que ela vai ficar levemente dourada. Eu vou esperar só mais um pouquinho para dourar do outro lado, né? Para depois colocar no meu prato. E aí eu coloco os acompanhamentos por cima, como vocês já vão ver aqui no nosso vídeo. Que já terminou, então deixa eu pegar um pratinho para colocar a minha panqueca. Então, olha, vocês viram que ela ficou bem douradinha aqui em cima e embaixo também. Esse é o ponto que eu prefiro. E como eu falei, vocês podem fazer numa caneca, no micro-ondas, vai mais ou menos uns 2 minutos e 30, no máximo 3 minutos no micro-ondas, em forminhas de cupcake, forminhas de pão de queijo, levar para assar no forno. E eu vou estar utilizando aqui como cobertura pasta de amendoim. Como vocês viram, a pasta de amendoim também é uma fonte de triptofano, que ajuda no aumento da serotonina. Vocês também podem estar utilizando chocolate, um chocolate 70%, né, que também possui triptofano, e também vou estar adicionando mel. Não muito, gente. Ui, deu aqui uma respingadinha. Não muito, porque o mel, né, ele é uma forma de adoçar, que a gente já tem a banana, que também é uma ótima fonte de alimento doce natural, né? Só que o mel possui suas calorias, então principalmente se você for ali o biotipo 3, né? Pode estar consumindo, mas uma quantidade bem menor. Então essa aqui é a quantidade, né, perfeita, sendo um lanche da tarde para você estar incluindo ali por volta das 3 às 5 horas da tarde, né? Fontes de triptofano que vão aumentar a sua serotonina. Então aqui a gente tem desde da banana, a aveia, o ovo, a pasta de amendoim e o mel, que são alimentos, né, responsáveis por deixar você menos ansiosa, menos depressiva, melhorar a qualidade do seu sono. Então façam essa panqueca que eu tenho certeza que vocês vão amar incluir no seu lanche da tarde. E agora vamos para as mais receitas fontes de triptofano. Então vamos a mais uma receita para aumentar a sua produção de serotonina, né, através dos alimentos fontes de triptofano. E essa receita é muito parecida com a panquequinha que vocês acabaram de ver, né? Ela também vai ovo, vai banana, aveia, canela, né? Aqui a gente está utilizando o chocolate, mas você também poderia ter utilizado
na receita anterior, só que a diferença é que a gente vai fazer uma receita diferente, que serão cookies de banana para diminuir a sua ansiedade. Então a gente está utilizando 2 bananas, claro que aqui você pode dobrar essa receita, né, para ter mais quantidade ali, para fazer para sua família toda. É uma receita bem legal de estar fazendo com as crianças, com seus filhos, netos, né? E a gente está utilizando então os mesmos ingredientes praticamente que a gente utilizou para fazer a panquequinha. Vamos amassar aqui 2 bananas. Eu já deixei o meu forno pré-aquecendo em 180 graus e ela é uma receita bem rapidinha de fazer e fica uma delícia. Eu não vejo a necessidade de estar, né, adicionando um outro açúcar, como por exemplo um melado, um açúcar mascavo nessa receita, porque eu já acho que a banana é bem doce e a gente também vai estar adicionando a canela, que já dá uma sensação de ser um alimento mais doce. Vamos estar depois decorando com chocolate 70%, que você pode comprar gotas ou assim quebrar, né, em quadradinhos, como eu acabei fazendo para utilizar para essa receita. Aqui eu estou utilizando uma quantidade de aproximadamente 1,5 colher de sopa, 2 colheres de sopa, porque não vai ser muitos cookies que eu vou estar fazendo, mas você pode dobrar essa receita. Canela. A canela ajuda a diminuir a carga glicêmica. O que isso quer dizer? Diminui a velocidade que esse carboidrato dessa receita vai entrar ali dentro da sua corrente sanguínea, vai entrar na sua célula. E é bom que isso aconteça de uma maneira bem lenta para que promova mais saciedade, para que você fique ali com a sensação de estar saciada, sem fome, por mais tempo. Então aqui a gente vai adicionar um ovo. E a quantidade de farinha, né, de aveia, no caso que a gente está utilizando, que é o farelo de aveia, vai depender muito do tamanho do seu ovo, da umidade da sua banana, o tamanho da sua banana. Então eu aconselho que você vai adicionando aos poucos, né, a sua aveia, até você ver uma textura o suficiente que ela não grude mais na palma da sua mão. E vocês viram que não tem nem a necessidade de estar ali adicionando, por exemplo, uma gordura para fazer esses cookies. Ó, aqui eu adicionei meia xícara, vou adicionar mais meia xícara. Que você também pode estar substituindo por uma quinoa em flocos, né? No caso da quinoa em flocos, ela também ajuda, é uma fonte de triptofano, não tanto quanto a aveia, mas tem boas quantidades de aminoácidos que ajuda ali a oferecer fontes diferentes de proteínas para o seu organismo. Vai melhorar a sua recuperação muscular, né, para quem treina. Vou adicionar mais um pouquinho de farelo de aveia. Aqui foi menos de meia xícara. Então, muitas vezes, assim, para fazer essas receitas, a gente sabe que tem uma medida aproximada, mas muitas vezes não tem a medida exata, justamente por depender muito, né, do tamanho do ovo, da umidade dos outros ingredientes. Como, por exemplo, fazer a torta de grão de bico, né? Depende muito da quantidade de farinha que vai ser utilizada, justamente porque o grão de bico ele pode ser mais úmido, menos. Aqui já foram 2 xícaras, 3, vamos colocar mais uma, 4. Também não pode colocar muita aveia, porque senão vai ficar muito maçudo, vai ficar muito seco, né? E até é interessante esperar dar uma descansada essa massa, porque a aveia ela vai
dar uma liga, né, justamente pela umidade do ovo e da banana, deixando essa massa um pouquinho mais firme e mais fácil de moldar. Então a gente vai deixar ela descansando por 15 minutinhos, é o tempo suficiente para ela dar uma secada, e aí a gente vai conseguir moldar as bolinhas para fazer o cookies. Enquanto isso eu vou lavar minha mão e já mostro o resultado para vocês. Passados 15 minutos, então agora a gente vai fazer as bolinhas em formatos de cookies. Vocês têm duas opções, ou vocês podem já adicionar o chocolate aqui já direto na massa, né, e fazer todas as bolinhas já com chocolate ali dentro, ou fazer os cookies e depois adicionar as gotas de chocolate ou os quadradinhos de chocolate, certo? Então eu vou fazer as duas formas para vocês. E caso você vê ainda que a sua massa tá muito, né, grudando na sua mão, você também tem duas opções. Molhar um pouquinho a sua mão, né, para que seja mais fácil de moldar ali as bolinhas, ou untar ela com um pouco de óleo, um pouco de azeite também, para que seja mais fácil na hora de moldar as bolinhas dos seus cookies. Então vocês fazem mais ou menos também. Você pode preferir ele um pouco mais maçudinho, né, ou mais achatadinho. Quanto mais achatadinho você fizer, mais crocante o seu cookies vai ficar. Então eu gosto muito de fazer dessa forma, que eu acho que fica muito bonitinho, realmente parece um cookies. Eu vou untar aqui a minha forma. Não precisa enfarinhar, só untar para não grudar. E a colher é realmente para que você consiga ter uma base, para que todos os seus cookies fiquem ali do mesmo tamanho, né? Uns não fiquem maior, outros menores. Uma ótima opção também que vocês podem saborizar esses cookies com raspas de laranja, raspas de limão, limão siciliano, limão Tahiti. Isso é uma ótima opção para vocês darem um toque especial nesse cookies, fica sensacional. Pode colocar ali suco também do limão siciliano, suco de laranja, adicionar mesmo assim o chocolate ou as raspas do limão por cima, vai dar um ar totalmente diferente ao seu cookie, e você vai estar seguindo a mesma receita, porque a base da banana com aveia e ovo vai ser a mesma. E por isso que eu falo que essa é uma receita legal de fazer com as crianças, porque elas se divertem na hora de montar os cookies. Esse restante aqui eu vou jogar na massa para mostrar outra possibilidade que vocês podem fazer. Como eu deixei essa massa descansando, ó, percebam, né? Claro que nesse caso vocês já teriam colocado antes, mas percebam como ela fica muito mais solta, muito mais fácil de moldar em relação ao que estava antes, porque não tinha dado tempo ali para aveia soltar ali o amido, né? E deixar essa massa fácil de moldar com a mão. Vou deixar para depois. Pronto, coloquei aqui os meus cookies, agora eu vou levar para o forno e eu já mostro o resultado para vocês. Claro que isso depende muito do seu forno, eu coloquei ele já pré-aquecendo, 180 graus, em cima e embaixo ele está aquecendo, geralmente fica por volta de 20 minutos, né? Mas ninguém melhor do que você conhece o seu forno, então sempre fique atenta para ver ali se ele já está começando a dourar, né? Só cuidado para ele não queimar embaixo, mas se você untar ele com certeza não vai grudar e não vai queimar embaixo, só vai ficar bem douradinho. Então eu já mostro o resultado para vocês.
Então agora vamos conferir o resultado dos meus cookies da felicidade. Vou tirar aqui do forno. Olhem só, esse é um ponto, né, que vocês podem ou deixar ele mais branquinho ou deixar ele mais moreninho, que vai muito do seu gosto. Vocês viram que pelo fato da gente ter untado, ele sai muito fácil. Esses são os que eu coloquei por cima, o chocolate. Eu, se fosse você, colocaria na massa aí também por cima. Então eu tenho certeza que essa é uma ótima opção de lanche, que você consegue fazer uma quantidade maior e ir comendo ali, né, ao longo da sua semana. Claro que a quantidade que você pode comer é muito individual, dependendo principalmente do seu objetivo. Mas ali por volta de 4 a 5 cookies é uma quantidade bem tranquila, é uma quantidade muito parecida com a panqueca de banana que vocês acabaram de ver. E vocês conseguem estar fazendo ali para a semana, armazena num pote bem fechado, claro, espera esfriar o cookies, né? E aí é uma ótima opção para você levar para o trabalho, levar para o seu marido, para as pessoas ali da sua casa comer. Então eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Agora vamos a mais uma receita. Eu também amo essa receita, eu sou suspeita, porque todas essas receitas que eu tô trazendo hoje aqui para vocês são as minhas preferidas, né? E essa é a base também tanto de alimentos com triptofano como glutationa, como é o caso do abacate, né? Que ele é a fonte de glutationa que vai estar servindo para aumentar principalmente a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, né? Gente, qual que é a diferença do abacate e do avocado, que é esse abacatezinho pequenininho que vocês podem ver que é do tamanho quase da minha mão, tá? A diferença, claro, é o tamanho. Vocês também veem pela coloração, porque um abacate, quando tá bom, ele fica, né, bem verde, e esse aqui ele fica todo pretinho. E ele possui menos água, então essa é a principal diferença, ele acaba concentrando. Vocês podem ver que ele é muito mais cremoso em comparação ao abacate, e ele fica muito mais saboroso, principalmente utilizar em receitas, porque ele solta menos água. Então muitas vezes quando a gente faz um mousse ali de abacate, ou até mesmo o guacamole, que é aquele abacate misturado ali com tomate, cebola, né, bem típico da culinária mexicana, que é uma excelente opção também para estar incluindo como um antepasto, para passar em cima de torradinhas, enfim. Ele solta menos água depois de preparado, então fica uma receita muito mais cremosa. Também tem as mesmas vitaminas, os mesmos nutrientes, é fonte de gordura poliinsaturada, ajuda muito no aumento do colesterol bom, aquele conhecido como HDL. Então vocês veem como os alimentos, eles, além de melhorar, por exemplo, esse neurotransmissor, que é o neurotransmissor do prazer, vai estar ajudando para diminuir o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom, né, diminuir os triglicerídeos também. Aqui eu queria tirar o carocinho, foi assim. Aqui eu tô utilizando um avocado, justamente porque ele é pequenininho, mas vocês também podem estar utilizando meio abacate. Uma ótima receita é fazer o avocado toast. Vocês têm ali no e-book, né, de receitas complementares. Além dessas receitas que eu tô fazendo aqui para vocês, tem várias outras receitas, fontes de alimentos com triptofano e dopamina. Esse daqui é um leite de amendoim. O amendoim, como vocês também viram, é fonte de triptofano, então eu vou utilizar ele a quantidade para dar ponto no meu mousse, tá? Uma banana, vocês também podem estar substituindo a banana por mel, que também é uma ótima opção. Mel, melado, mas aqui eu vou dar preferência para banana. E quem treina, né, pode estar incluindo, por exemplo, aqui uma dose ou meia dose, 15 a 30 gramas de uma proteína vegetal, como, né, proteínas do arroz, da ervilha. O cacau, nessa receita também serve como fonte de triptofano. O cacau, vocês vão ver nas próximas aulas que ele é um excelente antioxidante, fotoprotetor para nossa pele, evita a desidratação da primeira camada da nossa pele. Então também tem vários outros benefícios.
A canela, como vocês já puderam ver nas nossas receitas, tanto no cookies como na panquequinha nós utilizamos, né, para deixar um sabor mais doce e também diminuir a carga glicêmica. Então aqui foi um avocado ou meio abacate, né? Aqui eu vou colocar o equivalente a meia xícara do leite de amendoim e vou bater no triturador. Vocês também viram que eu coloquei uma banana e uma colher de sopa bem cheia de cacau em pó. No liquidificador ou no triturador, mixer, né? Ninja também você pode estar utilizando. Vou adicionar até um pouquinho mais de cacau. Você pode também substituir o cacau por chocolate em pó. Chocolate em pó não, chocolate 70% cacau. Aqui eu tô utilizando cacau 100% em pó. Prontinho. Então aqui ele já tá numa consistência bem cremosa. Agora é só levar para gelar, né, para ele ficar ainda mais consistente. Como eu falei, essa é uma ótima opção de lanche da tarde para você incluir, né? Imagina, super docinho, super cremoso, principalmente para você que gosta de coisas cremosas, né? Tem gente que gosta de coisas mais salgadas à tarde, coisas mais parecidas com cookies, biscoitinhos, panquequinhas. Então aqui eu tô tentando trazer várias opções de texturas e sabores, né, para vários gostos. Então agora é só levar a gelar, tá aqui uma ótima opção de lanche da tarde, né? Abacate, banana, né? Que você pode substituir por mel, cacau. Então super bom para sua saúde, o seu organismo vai agradecer e ficar muito feliz quando você incluir esse lanchinho no meio da tarde. Então vamos à nossa próxima receita. Agora a gente já fez 3 receitas doces e vamos para uma salgada. Essa é uma ótima opção de snack, né, que é um lanchinho ali para você consumir no meio da tarde. Ele é feito de grão de bico, né, uma substância riquíssima, um alimento riquíssimo em triptofano, e vocês também já viram, né, nas nossas aulas que ele ajuda no aumento do estrogênio, aumento da progesterona. Também é um ótimo alimento para diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono. Lembrando, claro, de fazer o processo do remolho dessa leguminosa por 24 horas, trocando ali 3 a 4 vezes a água, cozinhar ele os primeiros 15, 20 minutos com a panela aberta para que você consiga tirar toda a espuma, que são os fitatos, né, que são os antinutrientes responsáveis por evitar com que seu organismo absorva os nutrientes desse alimento, como ferro, vitamina B12, zinco, e também tem ali o efeito, né, esperado no consumo desse alimento, como aumentar o triptofano, aumentar o estrogênio e a progesterona. Então, se você não fizer o remolho e o modo de preparo correto, então eu vou com uma simples dica pode fazer total diferença ali no resultado final. Então aqui a gente está utilizando o equivalente a 1 colher de sopa de grão de bico. Vamos estar utilizando o nosso sal temperado, azeite de oliva, lembrando da importância de vocês, né, procurarem por um azeite de oliva que tenha uma acidez baixa, de preferência menor que 0,30 ou 0,20%. Também vou estar utilizando cúrcuma da terra, tá, gente? Que é diferente do açafrão, por exemplo, tem o açafrão da terra e o açafrão verdadeiro, então são coisas diferentes. É a cúrcuma ou açafrão da terra, e aqui eu também estou utilizando a páprica, pode ser páprica doce, páprica picante, páprica defumada, né? Da sua opção. Então eu vou colocar aqui numa forma. É muito simples de fazer essa receita. Eu já deixei o meu forno aquecendo aproximadamente 180 graus, grelhar em cima, grelhar embaixo. Ó, colocar sal. Se você só quiser colocar sal temperado, né, ou seu sal
marinho, tradicional, e não colocar os outros ingredientes, ou colocar, por exemplo, fazer um tempero de cebola e salsa, e sal, fica sensacional. Coloquei um pouco de cúrcuma, que é o açafrão da terra, um pouquinho de páprica. E o azeite aqui nessa receita, ele está servindo para fazer com que todos esses ingredientes, né, grudem no grão de bico. E também ele que vai ser o responsável por dar-lhe a crocância, como se fosse um salgadinho frito, né? Só que nesse caso a gente não está fritando ele, está usando assado. E o azeite de oliva também, só para reforçar, ele aguenta temperaturas até 210 graus, então você pode estar utilizando em outras preparações azeite de oliva, né, no forno que suporte até 210 graus. Então agora todos os meus grãos de bico já estão bem temperadinhos, né? E eu vou levar para o meu forno que já está pré-aquecendo, como eu falei, 180 graus, ele vai ficar ali por pelo menos uns 40 minutos a 50 minutos. Claro que vai depender muito também se você cozinhou mais ou menos o seu grão de bico, né? E vai depender do seu objetivo, se você gosta dele bem sequinho, bem crocante, ou dele, né, mais maçudinho, certo? E é bem importante você também, a cada 10, 15 minutos, vai ali no seu forno, mesmo aquecendo em cima e embaixo, vai ali no seu forno, dá uma mexidinha para que ele fique dourado, né, todo bonitinho. E eu vou levar agora pro forno e já mostro o resultado para vocês. Passados 40 minutos, meu grão de bico já tá pronto. Agora eu vou mostrar o resultado aqui para vocês. Ó, você tem a preferência, né, de deixar ele mais branquinho. Quanto mais branquinho ele ficar, ele vai ficar mais maçudinho, né? E quanto mais douradinho, mais crocante. O interessante para você armazenar é esperar esfriar para daí colocar num pote bem fechado. Quanto mais fechado esse pote tiver, mais tempo vai durar, mais crocante vai ficar. E essa é uma ótima opção, né, para você consumir ali aproximadamente meia xícara de grão de bico no seu meio da tarde, né, principalmente para você que gosta de uma opção salgada, gosta de ficar ali roendo alguma coisa, né, muitas vezes quando você é ansiosa, gosta de ter alguma coisa para estar sempre beliscando. Essa é uma ótima opção que, além de matar a sua fome, vai aumentar ali a sua serotonina, deixando você mais feliz. Então espero que você tenha gostado muito dessa receita, assim como eu. Então vamos a mais uma receita. Essa receita ela é incrível porque dá para a família inteira. Eu tenho certeza que todo mundo aí da sua casa vai amar essa receita, que é uma cuca de banana com abacaxi. Os ingredientes que a gente vai estar utilizando são ovos, né? E lembram da nossa aula lá no nosso terceiro módulo, quando a gente falou, né, das diferentes farinhas funcionais e sem glúten, a combinação que a gente precisa fazer para dar o ponto muito parecido com a farinha de trigo, né, para usar em preparações salgadas, como pães e tortas salgadas, e em preparações doces, como bolos e cucas, que é esse exemplo que eu vou trazer hoje para vocês. Então a gente está utilizando aqui uma farinha de amendoim, farelo de aveia e fécula de batata. Então aqui nós temos 3 farinhas, uma low carb, né, que vem do amendoim com baixa quantidade de carboidrato, uma de estrutura, que no caso é o farelo de aveia, que a gente poderia estar substituindo por quinoa em flocos ou farinha, amaranto em flocos ou farinha de arroz, né, farinha de arroz integral, e a de leveza é a de fécula de batata, para deixar essa receita bem leve. Vamos estar utilizando também açúcar mascavo, canela e no final nós vamos adicionar a goma xantana e o vinagre de maçã para chegar na textura mais semelhante possível, tanto em fofura como aerado, né, nessa receita dessa cuca, que vai ficar sensacional. Aqui a gente vai bater no liquidificador 5 ovos, e além disso é uma cuca bem proteica.
a gente vai colocar o abacaxi por cima dessa receita. Deixa eu pegar aqui do ladinho. 4 bananas, que também a gente vai estar utilizando para bater no liquidificador. Aqui tem 3 colheres de sopa de óleo de girassol, tá? Mas vocês podem substituir por óleo de coco, azeite de oliva também, que não dá sabor na cuca, banha, manteiga, porque essa temperatura que vai pro forno dessa cuca vai a 180 graus, que inclusive meu forno já tá ali pré-aquecendo a 180 graus. 4 bananas, percebam que são bananas pequenas. Eu estou utilizando a banana branca, a banana prata, né? Depende ali da sua região, como você chama, que a gente consegue ter o privilégio de comprar ela orgânica. Fui só pegar um recipiente para agora colocar a massa líquida aqui, para daí a gente conseguir acrescentar os sólidos. Então agora nós vamos acrescentar meia xícara de cada uma dessas farinhas que eu acabei de falar para vocês. Então aqui vai meia xícara de farinha de amendoim, você pode substituir por farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de castanha de caju, farinha de chia, farinha de semente de linhaça dourada, certo? É só ir ali no nosso material e ver as várias opções de farinhas low carbs que vocês podem estar substituindo. Tá? Vamos colocar aqui meia xícara de farelo de aveia. Eu gosto de utilizar o farelo de aveia porque ele possui mais fibras em comparação à farinha de aveia, mas você também pode estar utilizando aveia em flocos finos, que é muito semelhante ao farelo. E agora, meia xícara de fécula de batata. Essa fécula de batata você consegue tanto em mercado como em loja de produtos naturais comprar. Meia xícara de açúcar mascavo. Uma colher de canela, uma colher de cafezinho de canela. Vou antes só mexer aqui os meus ingredientes para daí adicionar o vinagre, a goma xantana e o fermento. Você também pode estar substituindo o açúcar mascavo dessa receita por açúcar demerara. E agora chegou o momento de adicionar a goma xantana no vinagre. Só vou pegar aqui uma colher. Chacoalhar que ele estava paradinho e é bom dar uma mexidinha, principalmente se são esses vinagres orgânicos. Então aqui vem uma colher de sopa de vinagre. E lembram também que eu falei que a quantidade do vinagre vai depender muito do tamanho da sua receita. Aqui, como a gente está fazendo uma receita grande, então coloca uma colher de sopa. Mas se você fizesse metade dessa receita, aí coloca uma colher de sobremesa, uma colher de chá cheia. Ó, vou colocar só um pouquinho de goma xantana. Vocês sabem que é a pontinha da colher, né? Do outro lado da colher, uma colher de cafezinho bem pequenininha. E agora eu vou adicionar o fermento. Fermento de bolo. Uma colher de sopa.
Prontinho. Mexer bem. Vocês vão ver que ele logo vai começar, essa massa, ela logo começa a estufar, a aumentar. Vou pegar aqui uma forma, vão untar com azeite de oliva. Eu sempre utilizo, vocês já devem estar percebendo nos vídeos, que eu tô sempre utilizando esse utensílio aqui, tem azeite de oliva, que eu utilizo para untar tudo. Então eu vou untar e enfarinhar. Pode ser com farinha de aveia, né, o farelo de aveia, com o de low carb. Eu gosto de estar utilizando a fécula de batata porque fica bem levinho na hora de desenformar. Prontinho. Agora eu vou colocar minha massa aqui. Olhem que linda que fica essa massa. Fica uma cuca bem gostosa e a gente vai fazer a farofinha para colocar em cima dela. O abacaxi a gente vai colocar em cima agora picadinho também. E vocês têm duas opções, né? Que é colocar o abacaxi depois ou colocar ele agora aqui picadinho. Aqui eu tenho o equivalente a 4 rodelas de abacaxi, mas enquanto isso, eu vou esperar, deixar aqui do ladinho, vamos fazer a nossa farofa. Para fazer a nossa farofa, que a gente vai jogar por cima da nossa cuca, a gente vai utilizar 2 colheres de sopa de farinha low carb, né? Nesse caso a gente está utilizando a farinha de amendoim. E aqui nessa receita eu vou estar utilizando, deixa eu pegar aqui do ladinho, 2 colheres, né? Também de farinha de arroz. Por que eu estou utilizando a farinha de arroz? Ela é uma farinha de estrutura e ela deixa as receitas geralmente mais secas. Por isso que eu acabo não utilizando muito a farinha de arroz, porque eu acho que a receita, né, que você vai preparar, seja salgada ou seja doce, ela fica muito seca, principalmente no outro dia. Então não fica tão saborosa. Aqui eu vou colocar. Só antes disso também 2 colheres de aveia. De açúcar mascavo. E 1 colher de manteiga ghee. Lembram que a gente fez essa manteiga lá na nossa primeira aula, né, de introdução à cozinha, quando eu ensinei vocês a fazer o alho triturado, sal temperado, organizar a geladeira, todos os passos ali. E assim, ó, por que eu tô colocando aqui a manteiga dura, né, como vocês puderam perceber? Porque quando a gente faz uma preparação e a gente coloca dentro, né, nela a manteiga amolecida, ela vai ficar muito gosmenta depois, né? Não vai ficar aquela farofa sequinha, crocante, que é o objetivo dessa receita da cobertura da nossa cuca. Então, quando você vai fazer um biscoito, por exemplo, né, que você vai estar utilizando, por exemplo, uma gordura, eu sugiro que se você quiser um biscoito bem sequinho, bem crocante, você utilize a manteiga gelada, ao invés de utilizar ela derretida ou algum óleo, que daí ele não vai ficar tão crocante assim a sua receita. Então aqui é o ponto das farinhas, né, se misturarem e ficar ali uma textura bem de farofinha. Pode ter a necessidade de adicionar um pouco mais de manteiga, né, caso você vê a necessidade. Mas quando ficar num bolinho assim, ó, que você consegue fechar na palma da sua mão, mas ao mesmo tempo ele se esfarele, esse é o tempo certo. Porque se eu colocar mais manteiga aqui, a hora que eu for levar ele para o forno, ele vai ficar muito gorduroso, vai ficar uma farofa úmida, não vai ficar uma farofa gostosa.
Pronto, minha farofinha já tá pronta. Tá? Deixa eu lavar aqui minha mão. E agora vamos fazer a montagem da nossa cuca de banana com abacaxi. Percebam que a gente utilizou vários alimentos aqui que também são fontes de triptofano, serotonina. Então, eu vou colocar aqui o abacaxi. E a opção que você pode fazer também é adicionar depois o abacaxi, né? Você pode até levar ele para aquecer, fazer como se fosse uma geleia. Mas eu gosto de fazer assim porque já otimiza muito meu tempo, fica bem gostoso o abacaxi assado. Principalmente para quem evita comer o abacaxi, porque sofre ali com afta, né? Fica com azia quando consome. Quando você assa, o abacaxi ele perde bastante dessa acidez, né? Evitando esse sintoma. E o abacaxi é riquíssimo numa substância chamada bromelina, que é uma enzima digestiva, melhora seu processo de digestão, principalmente de proteínas. E nesse caso também aumenta o triptofano. Agora é só jogar a nossa farofinha por cima. Olhem que coisa mais maravilhosa que tá a nossa farofa. Eu tenho certeza que vocês estão com água na boca me vendo fazer. Vou levar para o meu forno, vai ficar ali aproximadamente uns 40, 45 minutos. Eu sempre falo, depende muito do forno. O meu eu já deixei aqui a 180 graus, aquecendo embaixo, aquecendo em cima, né? Essa temperatura sempre que eu deixo, claro, varia muito, né, da preparação que eu quero fazer. Vai ficar por 40 minutos, mas você pode ver a necessidade de deixar ou menos ou mais. E agora eu vou levar para o meu forno e já mostro o resultado aqui para vocês. E agora vamos conferir como que ficou o resultado final da minha cuca. Deixa eu pegar aqui. O cheiro que ela ficou tá incrível, queria que vocês sentissem também. Claro que é sempre importante esperar esfriar, né, na hora de servir a cuca, mas assim, quentinha também fica sensacional. Então vou cortar aqui um pedaço para mostrar para vocês como que ela fica por dentro. Então ela é uma cuca, né, feito com a massa de banana. E tem como cobertura abacaxi. Se você não gostar de abacaxi, você pode deixar sem o abacaxi, né? Ou até substituir por banana também picadinha, ou só fazer a massa da cuca com farofa. Então percebam que ela fica bem molhadinha, justamente por causa do abacaxi. Tem essa farofinha que fica super crocante, dá um toque totalmente especial. E além disso, uma ótima opção de receita para você, para toda a sua família, né? Usufruir fontes de alimentos que vão aumentar ali a sua felicidade, o seu bem-estar. Então é incrível como realmente a nutrição consegue melhorar vários sintomas, né? Como um alimento tem a função de melhorar muito da nossa saúde. Então espero que vocês façam essa cuca, depois me marcam, me contem o que vocês acharam. Então, mais uma opção de receita para vocês incluírem ali no seu meio da tarde. Agora que nós já vimos várias opções de receitas, tanto doces como salgadas, creme, cookies, panquequinha, né, snack de grão de bico, a nossa cuca de banana com abacaxi que ficou maravilhosa, como vocês acabaram de ver. Agora vamos aprender os chás, né? Duas opções de chás para ansiedade e depressão e uma opção de chá para insônia e melhorar a qualidade do seu sono e, consequentemente, vai melhorar a sua disposição no próximo dia. Então vamos começar fazendo, né, o chá da ansiedade, que ele tem um efeito ansiolítico muito bacana, muito semelhante. Foi feito um estudo também, né, que o efeito desse chá que eu vou passar agora para vocês, o consumo de 2 a 3 vezes ao dia por 8 semanas,
teve o mesmo efeito que o consumo do medicamento fluoxetina, que talvez você já conheça, tenha ouvido falar, que tem como finalidade melhorar sintomas da ansiedade, da depressão, claro que sem contar com nenhum dos efeitos colaterais que esse medicamento, essa droga provoca, né? Que é constipação intestinal, queda do libido, muitas vezes ele é um medicamento para melhorar o seu humor e a oscilação de humor, então com esse chá você não vai ter nenhum efeito colateral, ele é muito simples de ser feito, ele é feito com apenas 2 ingredientes. Você vai estar utilizando a lavanda desidratada, né? Você pode às vezes até achar ali na sua cidade como o nome de alfazema roxa, mas é a mesma coisa que a lavanda, e a melissa, certo? Nesse caso você tem a opção de estar utilizando a melissa desidratada ou as folhas de melissa, como eu tinha aqui em casa, folhas de melissa fresca, você também pode estar utilizando. Qual que é a diferença em utilizar, assim como a lavanda, você também consegue utilizar ela fresca? Qual que é a diferença em quantidade? Você vai utilizar uma quantidade maior da melissa fresca em comparação à seca. Então, nesse caso, para fazer 1 xícara desse chá, né, a gente vai utilizar 1 colher de chá de cada uma dessas ervas secas. Se eu for utilizar a fresca, eu utilizo 1 colher de sobremesa, certo? Então, deixa eu só pegar aqui 1 colher de chá. Então essa é a minha colher de chá, eu vou colocar aqui, lembrando que o importante é consumir de 2 a 3 xícaras, então para facilitar ali o seu dia, você já pode fazer essa quantidade maior para ir consumindo ao longo do seu dia entre as refeições. Então vou colocar aqui 1 colher de chá de lavanda ou alfazema, e como eu falei, você pode estar utilizando a melissa fresca ou a melissa seca. Então aqui foi o equivalente a umas 3 colheres, umas 3 folhas mais ou menos. Então percebam que caiu um pouquinho aqui, ó. Que é uma quantidade maior do que 1 colher de chá, certo? E se você utilizar a seca, você utiliza 1 colher de chá. Coloquei minha água para aquecer. Como aqui a gente está utilizando flores e folha, qual que é o ponto certo de desligar a água? Aqui não vai dar para ver, mas quando você está aquecendo essa água e começar a formar umas bolinhas que vai entrar em ponto de fervura, esse é o ponto certo de apagar, certo? Que ela ainda não chegou a 100 graus, está por volta ali de 90 graus e a temperatura perfeita para você fazer o seu chá. Então agora basta adicionar água, você vai deixar aqui em infusão, né? Vai colocar o pratinho aqui em cima ou alguma tampinha por 10 minutos, 8 a 10 minutos, e vai consumir esse chá pelo menos 2 vezes ao dia, então de 2 a 3 vezes ao dia, longe das refeições, entre as refeições, então entre o seu café da manhã e o seu almoço, entre o seu lanche da tarde, entre o seu almoço e o seu lanche da tarde, entre o seu lanche da tarde e o período do seu jantar ou próximo do horário de dormir, por pelo menos 8 semanas você vai ter efeitos muito semelhantes à fluoxetina, que é um medicamento para diminuir a ansiedade, só que como eu falei, tem vários efeitos colaterais, e com esse chá você vai ficar menos ansiosa, menos deprimida, depressiva, né, sem nenhum efeito colateral. Então eu tenho certeza que vai ser muito bom para você que quer ficar mais tranquila, certo? Então essa foi a nossa primeira opção de chá, eu vou deixar aqui do ladinho. E vocês viram ali várias opções de ervas, né? Como por exemplo, a melissa, que a gente acabou de estar utilizando, que é uma erva, né, que ajuda a diminuir a ansiedade. Eu só ressalto a importância para pessoas que têm hipotiroidismo, certo? Não se cabe a pessoas que têm hipertiroidismo ou tiroidite de Hashimoto. A melissa, o consumo, né, frequente pode sim estar diminuindo ali a produção dos hormônios tiroidianos, certo? Se você não tem problema de tireoide, não tem a necessidade de evitar o seu consumo, é apenas as pessoas que têm hipotiroidismo, nós sugerimos que troque por outro chá. Qual que pode ser esse outro chá que pode ser substituído? Desde um maracujá, como uma camomila, um capim-limão, né, que aqui eu também tenho uma opção de erva fresca de capim-limão, você também consegue achar a opção desidratada dele. Também temos a opção da pifáfia. A pifáfia, ela é uma raiz
Então, nesse caso, se você fosse utilizar para fazer o chá, ele precisaria ferver, tá? Lembrando, então, tudo que é raiz, rizoma, cascas, precisa passar por um processo de cocção para posteriormente manter em infusão junto com as outras ervas que são folhas e flores, certo? Então temos a opção da pifáfia ou do ginseng brasileiro, que tem a opção dele em pó. Se você achar ele em pó, você pode estar utilizando ele em algum shot. E se você achar ele a casca, né, a casca não, a raiz, perdão, aí você faz a cocção por 5 a 10 minutos posteriormente da infusão. Ele ajuda muito a diminuir sintomas de cansaço, sintomas de desânimo, né? Então aqui você também pode estar utilizando a grinfônia, que é um chá que eu não achei ainda aqui na minha cidade, mas se você achar na sua cidade é uma ótima opção também, assim como a lavanda. Então se você tem um hipotiroidismo, você pode estar utilizando qualquer uma dessas outras ervas que eu acabei de falar, certo? Como, por exemplo, camomila, é uma ótima erva, como, por exemplo, maracujá também, certo? E eu só quero ressaltar as contraindicações desses chás que eu acabei de falar para vocês. Então, o maracujá, ele é contraindicado para quem tem pressão baixa, certo? Mas uma pressão muito, extremamente baixa. A camomila é contraindicada na gestação, na lactação. O capim-limão, contraindicado, né, em pessoas que estão fazendo uso de medicamentos diuréticos, como por exemplo para controle de pressão arterial. A melissa, como eu falei, para quem tem hipotiroidismo, pressão baixa, gravidez, lactação. A pifáfia também para quem tem, né, está grávida, né, no processo de aleitamento e para quem tem hipertensão, né, que é a pressão alta. A grinfônia em grávidas, mulheres que também estão passando por aleitamento, certo? E fazem tratamento com algum antidepressivo, como fluoxetina e sertralina. A lavanda também para grávidas e lactação, certo? Então são essas contraindicações. Se você também vai ter esse material complementar, essas informações, tanto no nosso e-book de chás, né, como aqui no nosso e-book do material complementar. Então agora vamos fazer o nosso chá da ansiedade. Então agora vamos fazer o nosso segundo chá da ansiedade, certo? Você pode estar utilizando pelo menos 2 ervas dessas que eu apresentei que tem o objetivo de melhorar a sua ansiedade, certo? Ai, Gil, eu tenho pressão alta, eu tenho hipotiroidismo. Gente, tranquilo, você consegue substituir ali por mais de 6 ervas, opções de ervas, então eu tenho certeza que você vai achar uma erva que você não tenha nenhuma contraindicação, certo? Você tem a opção de estar fazendo com pelo menos 2 ervas, dessas que eu acabei de falar, ou fazer um mix ali das ervas que você achar na sua cidade, certo? E tá consumindo esse mix. O recomendado desse chá também é consumir nos momentos que comumente você se sente ansiosa, mas lembrando de consumir ali pelo menos 2 horas antes desses períodos, certo? Então aqui eu vou estar utilizando, como eu já utilizei a lavanda e a melissa para fazer o meu primeiro chá, eu vou utilizar camomila e o legal é que vocês variem mesmo, sabe? Um dia você utiliza camomila e melissa, outro dia você utiliza melissa e capim-limão. Então só lembrando que a pifáfia você pode estar utilizando ela, né, que é o ginseng brasileiro, em shots. Nos períodos que você se sente mais ansiosa, o shot ele tem um efeito mais rápido do que o chá, ou você pode estar fazendo a infusão da pifáfia, né, posteriormente passando no caso pela cocção da pifáfia e depois a infusão dela. Então aqui eu coloquei camomila e vou colocar maracujá. Então, se você sabe, né, e esses chás aqui, eles são bem indicados principalmente para quem tem vontade de comer doce, beliscar, sabe? Aquela ansiedade, muitas vezes ocasionada por períodos de estresse. Então, esse chá ele é bem indicado para isso. Também tem que ser feito aqui a infusão por 8 a 10 minutos, como a gente só está utilizando aqui
tanto a flor da camomila com a folha do maracujá, não é o fruto maracujá, certo? Então eu deixo também aqui abafando por 8 a 10 minutos, assim como esse meu primeiro chá. Lembrando que esse daqui é um chá de tratamento, então quando você começar a fazer o tratamento desse chá para realmente diminuir a sua ansiedade, diminuir a sua depressão, faça ele diariamente por 8 semanas, certo? Então por 2 meses, consumindo pelo menos 2 vezes ao dia. Então vai ser ali a 600 até 900 ml desse chá. Já esse daqui é para momentos que você tem vontade de beliscar, comer doce, né, ao longo do seu dia, e você consome 2 horas antes desse momento que comumente você tem essa ansiedade maior, mas não comparado, né, a uma ansiedade ali já crônica ou a um sintoma depressivo, certo? Então esse daqui para ansiedades crônicas e sintomas depressivos, esse para ansiedade e vontade de comer e beliscar, principalmente doces. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos agora aprender a fazer um chá para melhorar a insônia ou aquele sono pingado, né? Aquele sono que não é reparador, que são feitos com as mesmas ervas que esse chá, só que a gente vai adicionar mais 2 opções, uma, né, dessas 2 opções que são ervas soníferas. Então eu já volto aqui com a nossa bancada arrumada para mostrar esse nosso próximo chá. Agora vamos aprender a fazer um chá com efeito sonífero, né, para tanto acelerar o processo de você entrar ali no seu sono repousante, também como objetivo manter, né, a noite inteira esse sono tranquilo e repousante, sem que você fique acordando a cada tempo, né, com qualquer barulhinho ou indo no banheiro para fazer xixi, certo? Lembrando, se você sofre muito com insônia, consuma pelo menos 2 xícaras desse chá, certo? 4 horas antes do seu horário de ir para a cama e 2 horas antes do seu horário de ir para a cama. Você pode até fazer ele com menos água, né, mais concentrado, para não ter a necessidade de consumir um grande volume de água, que também vai dificultar ali a qualidade do seu sono, porque você vai acordar para ir no banheiro esvaziar a bexiga, certo? Então, qual que é a diferença do chá para ansiedade para esse chá sonífero que a gente vai estar fazendo agora? São 2 ervas que você vai adicionar, mas o importante é que você varie nessas 2 ervas, não consuma só, por exemplo, o mulungu, sabe? Eu vou ficar ali consumindo por 1 semana, 2 semanas o mulungu. O importante é você variar. Um dia consome mulungu, um dia consome valeriana, certo? São 2 raízes, só que você pode perceber que a forma delas é bem diferente. Tá? Então, essa é a raiz de mulungu e essa é a raiz de valeriana. E é essa quantidade que você vai estar utilizando no seu chá, ou de valeriana ou de mulungu, certo? Ou um ou outro. E aí você vai colocar para ferver, então precisa, tudo que é raiz, rizomas e cascas, né, precisam passar pelo processo de infusão, de cocção, ferver ali, e posteriormente de infusão, que é manter abafado, né, por pelo menos mais 8 a 10 minutos, e a gente vai levar para ferver por 3 a 5 minutos, uma dessas 2 opções. Eu vou estar fazendo o meu hoje com mulungu. Então aqui eu já tenho a quantidade equivalente a 1 xícara de chá, 200 a 300 ml. Você pode estar fazendo a quantidade dobrada, caso você já vai consumir 2 chás. E eu vou levar para ferver o equivalente ali 1 colher de sobremesa de mulungu. Quando começar o processo de fervura, aí você vai contar esses 3 minutos a 5 minutos. Enquanto isso, meu chá tá ali fervendo, você adiciona 1 a 2 dessas mesmas ervas ansiolíticas que a gente acabou de ver, né? Por exemplo, aqui eu posso estar utilizando o capim-limão, que eu tenho uma erva, né, fresca aqui na minha casa. Lembrando sempre que ervas frescas vocês têm que utilizar uma quantidade um pouquinho maior. Só deixa eu pegar uma faquinha aqui. Você utiliza uma quantidade um pouco maior que a colher de sobremesa, então vai ser ali quase 1 colher de sopa. Quando a erva for fresca, quando a erva for seca, você adiciona menos. Ó, tem ali, eu coloquei a erva do capim limão,
certo? Lembrando que muitas pessoas, né, é que varia muito de cidade para cidade, mas só para aqui deixar claro que a melissa é a mesma coisa que a erva cidreira, certo? Então eu coloquei aqui capim e limão, vou adicionar camomila de novo, que é um chá que eu particularmente gosto muito. É um chá bem leve, né? Muitas vezes a gente acaba desmerecendo esse chá, mas ele tem ótimos efeitos calmantes, ansiolíticos. Você poderia estar utilizando melissa, você poderia estar utilizando lavanda, e esse é o objetivo, e está sempre variando as ervas. Mas caso você ache todas essas ervas ali na sua cidade, você também pode estar fazendo um mix e essa mistura, só lembrando que a valeriana e o mulungu, você não pode consumir todos os dias a mesma erva. Um dia consome um, outro dia consome outro, certo? Então agora eu só vou esperar os 3 minutinhos para ferver o meu mulungu. Quando tiver fervido minha água, eu mostro o resultado aqui para vocês. E ressaltando que o mulungu ele é contraindicado para pessoas que estão com pressão alta, né? E quando eu falo pressão alta, não é porque você teve pressão alta em algum momento da sua vida, né? Ou você toma remédio para pressão. É se a sua pressão realmente está descompensada, né? Diariamente está ali acima de 15 a 16, né? A sua pressão. E também a valeriana, ela é contraindicada para quem tem alergia à planta ou para lactantes ou gestantes. Então essas são as contraindicações desses 2 chás. O meu mulungu já ferveu. Deixa eu pegar aqui. Já ferveu minha erva. Então eu vou adicionar junto ela com as outras 2 opções de ervas, que aqui eu utilizei o capim-limão e a camomila. Vou deixar abafando junto com o mulungu por mais 8 a 10 minutos e você vai consumir esse chá pelo menos 2 horas antes do seu horário de dormir, né? Ou pelo menos ali 4 horas e 2 horas antes do seu horário de dormir. Você pode fazer uma quantidade mais concentrada para que também evite, né, esse empecilho de ficar acordando muitas vezes para esvaziar a bexiga. Certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, assim como eu. Aqui eu trouxe para vocês opções de receitas salgadas, opções de receitas doces, panquequinha, cookie, mousse, né, cuca. Então espero que todas essas receitas vocês consigam incluir preferencialmente no meio da sua tarde, né? Ali no nosso material complementar a gente mandou várias outras opções de alimentos que possuem também triptofano e glutationa para melhorar ali esses neurotransmissores, né? A preferência é que você consuma no meio da tarde, mas você também pode e deve consumir em outros momentos do seu dia, desde o café da manhã, almoço, jantar, porque eles vão fazer um bem danado para você. E os chás, eles vão servir para complementar ainda mais, né, e diminuir de uma vez por todas esses sintomas de ansiedade, depressão, irritabilidade, alteração de humor, insônia, né, dificuldade para manter o sono, cansaço, indisposição no outro dia, porque ninguém merece sofrer com esses sintomas. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, assim como eu, e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Um beijo!